Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Sagitário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, o meu contato está na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem o botão, aqui embaixo do vídeo, tem o botão Seja Membro e o botão Valeu. Vamos lá. Amados, sejam as vossas palavras e não as minhas. Existe uma energia muito boa aqui, muito leve, e logo quando eu espalhei as cartas, me veio uma mensagem que diz que a felicidade, né, o seu bem-estar, a sua felicidade, ele não está em ter as coisas perfeitas, as coisas formatadas ou fechadas numa norma, ou naquilo que você achava que era certo, ou naquilo que diziam para você que era certo, que é como a natureza, sabe? Na natureza as coisas elas são todas como uma floresta, sabe? É planta sobre planta, é tudo de certa forma tão bagunçado, mas ao mesmo tempo tudo tão perfeito. É nessa imperfeição, nessa forma simples das coisas é que vocês encontram a leveza e a felicidade. Já veio essa mensagem. Mas é uma energia muito boa de não se preocupar em tentar fazer com que as coisas elas sejam ideais, pois elas já são. Elas já são o que deveriam ser. E por mais que talvez não seja tão evidente, não tenha ficado tão evidente até agora, logo estará. Que tem algo feliz no meio de tudo isso, algo bom. Vamos ver o que a mensagem diz. A torre, o 5 de copas, o 8 de paus,
Cavaleiro de Copas. Esse é um momento de transformação na vida de vocês. E essa transformação, ela está muito relacionada com uma libertação daquilo que é velho. E eu sempre que a gente fala de transformação, eu sempre gosto de ressaltar que transformação não significa abandono. Por muitas vezes, nós ouvimos mensagens que infelizmente deixam essa sensação residual, né, de que transformação é abandono, de que mudança é abandono. Geralmente, quando eu preciso passar uma mensagem necessária sobre deixar algo que é ruim, eu sou bem explícito nisso. Quando eu falo de transformação, não é algo aleatório como dizer que você vai deixar pessoas ou situações da sua vida apenas porque as coisas mudam ou porque as coisas se transformam. As coisas, elas não acontecem de uma maneira simplesmente aleatória na nossa vida. E é importante passar essa mensagem porque muito dessa perfeição que nós falamos antes mesmo de virar as cartas tem a ver com a preocupação. Uma preocupação que a transformação ela seja algo violento na sua vida. Violento no sentido de não se preocupar, não se ocupar dos seus próprios sentimentos, da sua própria sensibilidade, né? Como se a nossa vida fosse algo que fica mudando, transformando de forma quase aleatória, sem levar em consideração aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está sofrendo, aquilo que está doendo na nossa alma. E não é sobre isso, sabe? Essa transformação, ela fala muito de libertação do velho, mas libertação do velho no sentido de que tem algo na sua vida que você mesma já pôs fim, ou que você mesma já consumou como algo terminado, ou como algo que deu errado, e que te trouxe dor, e que te trouxe sofrimento, e que aquela situação em que você estava, ela pode ter passado, mas muita coisa daquela situação ficou próxima de você, sustentada pela sua mágoa, pela dor que você vivenciou, pela tristeza que você vivenciou. É uma sustentação que não é uma sustentação necessariamente em que você insista nessas coisas que você sabe que te fizeram sofrer, mas elas te marcaram, né? Elas te machucaram, é essa aspereza de passar a mão sobre a pele do nosso peito e saber que ali tem as cicatrizes, ainda que a gente não sinta mais aquela dor pungente das feridas. Cada vez que a gente passa a mão sobre as cicatrizes, as feridas, elas parece que se reabrem no nosso peito através da memória, né? É um lugar onde parece que a dor, ela tá conservada para além do fato, né? Para além do momento em que ela existiu em si, parece que existe um lugar em que ela ficou conservada e essas cicatrizes, elas parecem ser a chave. Cada vez que você toca
E é algo muito espontâneo, né? Às vezes você está tentando fazer algo da sua vida, fazer algo bom da sua vida, mas cada vez que você sente, sabe, que você passa a mão no seu peito e que você sente que aquela cicatriz ainda está ali, parece que aquela dor renasce e é como se a cicatriz se abrissem, né? E até você... E às vezes isso é tão desgastante, que de alguma maneira você acaba vivendo em função desse desgaste. Vivendo em função de olhar para essas cicatrizes, de olhar para essas dores e ficar tendo que se ocupar daquilo que elas representam na sua vida hoje, quando na verdade elas não deveriam poder representar mais nada. Isso te gera essa tristeza, essa melancolia, essa tristeza que faz você às vezes se sentir até um pouco condenada a ter que ficar olhando para coisas velhas, para coisas acabadas, para coisas tristes, com a preocupação de sempre ter que se importar com o que elas irão representar na sua vida. A carta da Torre, ela fala aqui de transformação, uma transformação que é muito arquitetada pela espiritualidade, mas é uma transformação essencialmente que ela acontece em você, através da espiritualidade, mas é você. A torre, ela é destruída não pela torre em si, mas por quem estava nela. A torre é destruída para que você caia da torre, né? Para que você saia da torre. E existe uma questão aqui que ela é muito difícil, porque estar nessa torre, né, que aqui representa toda essa coisa, toda essa mágoa, todas essas feridas, todo esse velho, era algo muito manipulador, assim, era uma situação muito manipuladora, porque fazia você se sentir de certa forma importante, fazia você se sentir de certa forma reinando sobre essas situações ou em relação a si mesma, mas isso era um grande engano, sabe? Era um grande engano, é um grande engano, porque a gente não tem que viver em função de governar as nossas mágoas, de governar as nossas dores. Essas mágoas, essas dores e essas feridas são coisas que a gente cura e segue. Não é não tem nobreza, não tem honra em governar mágoas, dores e tristezas. E é justamente essa transformação que a torre traz aqui, esse reino de mágoas que ela vem quebrando, e você desmorona, né? Você desmorona no sentido de você deixa de ser rainha dessas mágoas. E aquilo que a gente falou sobre simplicidade, sobre imperfeição no começo brilha aqui, sabe? Você agora, nesse momento de tanta transformação, de tanta mudança da sua vida, em que você está se vendo cair desse reino, desse governo, é que você olha e fala: nossa, eu estava
governando mágoas, eu estava governando tristezas, e eu me sinto muito mais nobre, muito mais poderosa, muito mais rainha, rei, fora desse reino. É honroso mesmo é conseguir governar um caminho em que a gente enxerga a possibilidade de ser feliz de maneira simples, em que a nossa felicidade ela não depende do quão alto a gente está ou daquilo que a gente consegue resistir, mas se manifesta como um mérito simples que emana do próprio amor, né? O amor que todos nós temos, então algo que não é condicional. E essa transformação, ela está muito relacionada, como já ficou claro até aqui, com os seus sentimentos, com parar de olhar para essas coisas velhas e tristes e cicatrizes do passado e olhar para o que existe de bom e que você não estava vendo até agora. É sobre isso que a gente falou, sabe? É sobre não governar mais as suas mágoas, mas reinar sobre o seu próprio amor e sua própria felicidade. Para o seu próprio amor e para a sua própria felicidade. Algumas pessoas aqui passaram por grandes dores, grandes frustrações, grande sofrimento amoroso, afetivo, ou mesmo assim, existem afetos, sabe? Existem sentimentos muito grandes. Para alguns pode não ser uma situação de relacionamento, por exemplo, mas é necessariamente uma situação que você sentiu que ela cortou o seu peito, que ela feriu o seu amor, sabe? Independente de ter sido familiar, amizade, ou mesmo uma situação mais ampla na vida, né? Às vezes a gente vive coisas muito amplas na vida que corroem muito os nossos sentimentos, a nossa percepção de amor, a nossa percepção de felicidade, a nossa percepção de possibilidade. E então teve esse momento, sabe? E grande parte de vocês reagiu a esse momento de uma maneira muito forte, mas também muito dura. É aqueles momentos em que a gente sente a necessidade de ser duro para conseguir continuar sendo forte. Principalmente duro conosco. E essa carta ela fala aqui muito disso, sobre você sendo muito dura consigo mesma. Porque todas essas copas caídas aqui, elas representam essas situações e é como se você tivesse virada olhando para essas situações com essa tristeza, com esse lamento, mas principalmente como uma forma de resistência. É como se você dissesse assim: olha, eu nunca mais vou deixar que isso me machuque. Então, eu vou ficar vigiando isso. Eu vou ficar observando, porque se isso se levantar novamente, eu vou derrubar. Para nunca mais permitir que isso me machuque. E por um lado, é muito admirável ver essa sua força
de querer lutar para que isso não te machuque mais, só que isso não pode custar a sua capacidade de ser feliz, a sua capacidade de amar e de seguir o seu próprio caminho. E é isso que isso vem custando atualmente, é exatamente isso que isso vem custando. Você tem que se ocupar tanto de ser dura que você acaba também se colocando como uma pessoa dura demais para sentir os sentimentos verdadeiros, os sentimentos bons que você ainda pode viver, que você ainda tem para viver. E é nitidamente uma mensagem que diz que não vale a pena. Você foi forte quando você precisou ser forte, você foi dura quando você sentiu a necessidade de ser dura, mas agora você precisa abrir o seu coração. Abrir o seu coração porque essa força, ela construiu você. Se você olhar no seu interior, você vai reconhecer que hoje você é uma pessoa mais forte. Não é simplesmente sobre você ter sido forte, mas sobre você ter se fortalecido. Porém, manter essa dureza, insistir nessa dureza, já é algo que te machuca. Então, essa sensação de que as feridas elas são reabertas a cada vez que você passa a mão sobre essas cicatrizes, ela é fruto dessa dureza, sabe? Porque essa dureza faz com que você sempre tenha que ficar verificando essas dores velhas, essas dores passadas, para garantir que elas estejam no lugar que você acredita que elas precisam estar para que você esteja segura. Só que a cada vez que você tiver que verificar isso, você vai ter que experimentar novamente um pouco desse sofrimento. Só que esse sofrimento ele é muito simbólico, porque essa carta da Torre, ela fala que essas coisas velhas, elas são coisas consumidas. Elas são literalmente velhas, não são coisas antigas, sabe? Não são coisas que transcenderam a um tempo passado. São coisas que pertenceram a um tempo passado, se corroeram com o passar do tempo e hoje representam coisas velhas, coisas desgastadas, coisas corroídas que não têm mais o poder de representar o que representaram antes, não têm mais poder sobre você, tá? Mas o signo desse sofrimento, ele é sustentado por essa dureza. Então a dor que você sente cada vez que você passa a mão sobre essas cicatrizes, ela não é uma dor que você ainda pode vivenciar. Ela não é uma dor de algo que ainda tem poder sobre quem você é. Ela é uma dor, ela é um signo dessa dor que ficou conservado nessa dureza, que ficou petrificado junto com tudo aquilo que se petrificou por conta desse passado doloroso. Quebrar essa torre, quebrar essa rocha, é também quebrar o signo desse sofrimento e se libertar do velho, se libertar desse passado. Para que você possa olhar para essas duas copas que estão de pé aqui, para aquilo que já é bom e que já pertence ao seu futuro, que já está na hora de você viver. A carta da Torre, ela fala da iminência dessa mudança. Mas eu sempre digo, nunca vai ser contra a sua vontade. Essa mudança, ela te mostra a verdade para que você reconheça o caminho. E essa leitura, se você sentir no seu coração que ela faz parte dessa mudança, então ela faz parte dessa mudança. De que maneira que ela faz parte dessa mudança?
te trazendo uma clareza, um esclarecimento, uma revelação sobre o caminho. Deixar essa dureza e olhar para os bons sentimentos que te esperam, que já te esperam, que já estão nas suas costas. E a carta do 8 de paus, ela me fala isso. Olha, tá tão perto que você nem consegue ver. Tá tão perto que você não tá nem conseguindo enxergar, sabe? É como se, imagina essas duas copas aqui, se essas duas copas elas tivessem, sei lá, a 10 metros de distância desse personagem, e alguém dissesse para ele, olha, vira a cabeça e só olha para trás que você vai ver que tem algo de bom ali. A 10 metros, ele veria as copas lá na frente. E ele veria que realmente tem algo de bom. Só que ele também veria que tem uma distância, que falta um tempo para alcançar aquilo. Porém, essas copas, elas estão do lado dele. Então não tem mais muito o que esperar, já está ali. Porém, agora, nessa situação, se você pedir para ele só virar a cabeça e olhar para trás, talvez ele não veja essas copas. Porque elas estão tão perto dele que apenas virando a cabeça sobre os ombros, o olhar dele vai estar alto demais para ver essas copas. Para que ele veja essas copas, ele precisa se virar por completo, ele precisa deixar o velho, deixar essas dores já corroídas, já consumidas do passado e se dispor a seguir o caminho dele, porque mesmo que ele não veja, se ele não vê essas copas, depois de se virar por completo, se ele tentar dar um passo, um único passo em direção ao futuro, ele vai esbarrar nessas copas e aí ele vai poder olhar e dizer, poxa vida, tá aqui, já está na minha vida. E a carta do 8 de paus me reforça muito isso. Já tá aqui, já tá tão perto que é difícil até de ver. Já tá tão perto que é difícil até de perceber. Já vai acontecer, sabe? Então, a grande luz que essa leitura traz é justamente sobre isso. Ela fala com vocês que estão vivenciando essa dureza, que estão sustentando essa dureza. Tudo bem que algo pode estar mudando e está mudando na vida de vocês agora significativamente. Mas a mudança, ela não é uma ditadura. O amor divino, ele não é uma violência. Ele não tem um objetivo de te escravizar para aceitar algo que, mesmo que seja bom. Ele é uma libertação. A libertação do velho. E é como o próprio nome diz, libertação. Não é para que você seja obrigada a fazer algo, mas que você seja livre para viver aquilo que é bom. Porém, para que você viva aquilo que é bom, você precisa ter esclarecimento sobre o que é bom. Então, a espiritualidade te liberta, essa leitura te esclarece, mas o caminho é seu. Deixa essa dureza. Deixa essa dureza. Vira as costas para essas coisas velhas, passadas e corroídas. Deixa elas para trás. Elas não têm mais, elas não representam mais nada. Nada, olha para... Eu sei que é difícil às vezes, depois de tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre, mas
algo bom, muito próximo. E já tem na sua vida, para alguns de vocês, tá? Ou muito em breve se manifestará, ou lembra que nós falamos dessa dureza que te impede de ver aquilo que já existe de bom na sua vida? Para alguns de vocês esse amor já está aí. Para alguns de vocês esse sentimento renovado já está aí. Para quem é amor, isso daqui representa literalmente alguém te entregando o seu sentimento mais puro e mais verdadeiro. Para quem é uma outra situação, mas que sempre envolve todos esses grandes sentimentos, é algo amável já se manifestando na sua vida. Para algumas pessoas, vocês não estão vendo, tá? Porque vocês precisam se virar. Mas para outras pessoas, vocês já sabem que esse amor está aí. Vocês já sabem que esse cavaleiro de copas está aí, segurando a copa do seu amor, do seu sentimento e literalmente dizendo para vocês: olha o meu amor aqui. Eu entrego ele inteiro para você. Recebe que eu estou te entregando todo o meu amor. Eu sinto aqui, para alguns de vocês, a presença de uma pessoa na vida de vocês que ela contraria aquilo que vocês construíram como valor durante muito tempo, né? Vocês construíram muito a ideia de não, eu vou me amar agora, né? Esse cavaleiro de copas, ele chega e fala: tudo bem, eu não, você vai se amar e eu vou te amar. E eu não vou me amar primeiro porque você precisa mais de mim primeiro e eu já tô bem. Não é o meu caminho, mas eu quero te ajudar no seu. Vocês por muito tempo pensaram assim: não, eu vou desconfiar das pessoas porque as pessoas podem ser traiçoeiras. E aí esse cavaleiro de copas chega te entregando todo o sentimento e você pensa assim em relação a essa pessoa: mas você não tem medo de que até eu poderia ser uma pessoa traiçoeira com você? E esse cavaleiro de copas, ele diz: tudo bem, eu não me importo, eu vou correr o risco. Como diria uma música, tem uma música muito bonita, ela diz assim: eu nunca fui bom nisso, eu não levo jeito para dizer que vai dar tudo certo e que nenhum desastre vai acontecer. Vamos perder a calma para encontrar 3 dias depois, no meio da vontade de nunca ser menos do que nós dois. Se for para tudo dar errado, eu quero que seja com você. E é isso que esse cavaleiro de copas, ou que essa nova situação sentimental, ela representa na sua vida, que esse novo afeto, que esse novo sentimento representa na sua vida. Porque ele é corajoso e entregue, né? E ele diz assim: olha, pode dar tudo errado, mas tudo pode dar errado na vida, né? Tudo tem a chance de dar errado. E a gente não tem poder sobre isso. Então realmente pode tudo dar errado. Mas numa realidade em que tudo pode dar errado, o que nós podemos fazer não é nos dar a nós mesmos uma garantia de que algo vai dar certo, mas escolher: olha, se tudo pode dar errado, então com quem é que eu quero que dê errado? Entende? E é isso que esse cavaleiro de copas diz para você: olha, se for para tudo dar errado, então eu quero que seja com você. Porque algo dando errado com você é melhor do que
algo que pareça seguro, mas que não tenha esse amor verdadeiro que eu tô te entregando. Nove de paus, 4 de paus, 3 de paus, cavaleiro de espadas. A carta do 9 de paus, ela fala de uma transformação, né? Junto com essa torre, que sim, ela te causa muito receio, muito medo, e que você tá tentando resistir a essa transformação. Ela confirma literalmente que você, em muitos aspectos, você tá tentando resistir a essa transformação. Mas essa resistência do 9 de paus é aquela resistência desgastante. Aquela resistência que fala de você ter que apertar, suprimir o seu sentimento para sustentar algo. É uma resistência dolorosa. Mas principalmente uma resistência frágil, no sentido de que você quer sentir, mas você tem medo. Você quer sentir, mas você tem medo. Medo principalmente de que seja doloroso e decepcionante de novo, só que o que é dito aqui é que vai ser paz. Que vai ser paz e acolhimento. Que você vai sentir a paz, o acolhimento, o amor de ser recebido pelas pessoas que realmente te querem bem, pelas pessoas que realmente te querem bem e querem que o lugar onde você esteja seja bom para você, que você tenha paz. Que esse momento que já tá tão perto de você que é até difícil de ver, ele representará breve, ele representará logo na sua vida um grande resultado bom alcançado, um resultado seguro, uma chegada de fato àquilo que é bom. E essa carta do Cavaleiro de Espadas, ela diz algo aqui muito bonito, que a gente tem o Cavaleiro de Espadas com o Cavaleiro de Copas. E ela diz assim, olha, você tá lidando com muitas das coisas na sua vida como se tudo fosse uma ameaça, tudo fosse um perigo, tudo fosse um risco. E você tem vindo, né, correndo em direção a esse cavaleiro como se fosse um inimigo, como se fosse um grande combate, como se fosse algo, mais uma dor e uma dificuldade na sua vida, e de repente você chega perto e descobre que é só alguém te oferecendo o amor. Solta essa espada, essa dureza. Solta essa espada e essa dureza diante daquilo que você já sabe que é bom. Porque você está tentando atacar alguém que só está te oferecendo um amor, que não representa ameaça nenhuma. E você vai ver isso. Você vai ver isso e isso vai te desarmar. Isso vai desarmar a sua dureza, vai desarmar a sua desconfiança, vai desarmar a sua insegurança, vai desarmar a sua teimosia. E isso vai ser um verdadeiro milagre de amor na sua vida, né? Ou tem sido já. Então,
É algo muito bonito isso. É algo muito bom isso. A gente começou a leitura falando, né? Algo parece que tá completamente bagunçado, imperfeito, mas é lindo. É perfeito. É perfeito na sua imperfeição. Você vai ser desarmada por esse amor. É hora de largar essa espada. No fundo do maço, a lua. No fundo deste maço, o 8 de copas. Essa lua com o 8 de copas, ela me fala de muito do que a gente vinha falando até agora, sabe? Esses sentimentos que você tem, esses sentimentos velhos, esses sentimentos do passado, eles são sentimentos muito profundos. E esses sentimentos, em algum determinado momento da sua vida, eles foram bons. Ou pelo menos eles, nos seus enganos, eles pareciam ser bons. Só que eu sinto aqui que para muitos de vocês existe até sentimentos. Sabe aquela pessoa que ela diz assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e ela tá sempre machucando a gente? Aquela pessoa que diz com tanta facilidade que nos ama, mas sempre nos culpa por aquilo que ela faz de mal para nós mesmos? Tem muitos sentimentos no seu passado que em algum momento pareceram bons. Tem muitos sentimentos no seu passado que te fizeram sentir coisas boas sem abrir mão de te machucar enquanto você sentia isso. Então esses sentimentos, por piores que eles sejam, eles foram muito profundos. E é muito difícil para você hoje admitir que de alguma maneira você ficou tão conectada a algo que hoje você sabe que é tão ruim, que foi tão ruim. Essa coisa de você querer dizer muitas vezes que aqueles sentimentos do passado eram tudo o que existia de melhor, ou a única coisa que existia realmente que fazia sentido na sua vida, e que por algum motivo inexplicável ela se tornou desastrosamente ruim, e que a partir de agora não existe uma esperança, mas nunca foi sobre isso. Essa carta da lua, ela me fala muito de que sempre existiu algo mais profundo e que você teve medo de ver. E tá tudo bem ter medo. Porque você não gosta dessa palavra, né? Você não gosta que diz que você teve medo porque você lutou muito para ser corajosa, você lutou muito para ser forte, para ser dura. Você não gosta que diz que você teve medo, que você tem medo, mas você tem. E isso não é e todo mundo tem. E eu não posso não te dizer isso, sabe? Porque o medo, ele é justamente esse momento sensível em que você entende que essas coisas velhas do passado nunca foram o seu caminho e não representam um fim da sua jornada. Pelo contrário, a sua jornada vai muito além disso. A temperança.
o 7 de paus, o mago e o 10 de ouros. Essa carta da temperança, ela me fala novamente, ela me reforça tudo isso daqui, todo esse momento de transformação. Porque a carta da temperança aqui, ela fala de equilíbrio e das coisas sendo medidas na sua vida. Aqui, essa carta da temperança, ela fala da espiritualidade fazendo uma transformação na sua vida, justamente para trazer esse equilíbrio, para colocar as coisas no lugar na sua vida. E essa carta do 7 de paus, ela pode falar dessa coisa de você estar sempre se sentindo ameaçada, atacada, e fala um pouco disso também, só que aqui ela é tão clara, ela é tão iluminada, ela é tão gloriosa em alguns aspectos, né? Que eu sinto que tem muito mais a ver com você vencendo toda essa sensação ruim de incerteza, de ataque, de conflito. E a carta do mago, ela fala de um preenchimento interno de você, sabe? Ela fala que esse momento tão breve, né? Esse resultado tão próximo do qual nós falamos, ele te preenche com uma sabedoria. E essa parte, ela é muito importante, porque sempre que eu faço leituras nesse contexto, eu fico sempre com medo, às vezes, do que está sendo dito aqui, né? Eu não posso interferir nisso, mas sempre me vem esse medo, esse receio, porque eu penso que já é tanta dor que a gente passa, já é tanta dificuldade, é tão difícil dizer pra gente viver algo depois de ter sofrido tanto. Mas essa carta do mago, ela fala que vai haver isso. A espiritualidade, ela vai providenciar esse preenchimento interior que te traz a sabedoria para ver as coisas de uma maneira superior, de uma maneira mais inteligente, de ver as coisas e conseguir dizer assim, não, é seguro. É seguro viver uma vida boa, porque o que mostra aqui, junto com esse cavaleiro de copas, é justamente você encontrando esse cavaleiro de copas, né, que pode representar tanto essa pessoa que te traz amor, como esse renovar dos sentimentos bons na sua vida. Esses sentimentos que te desmontam da dureza, que te desmontam da incerteza, que te desmontam da resistência, do ataque, da frieza. Esse é um momento tão bonito de encontro com esse amor, representando uma vida boa. Aqui o 10 de ouros, ele representa isso, uma vida boa. Uma vida boa em todos os sentidos, uma vida boa. Como que eu vou explicar isso? Uma vida boa, não tenho o que dizer. Uma vida boa, uma vida feliz. Nós iniciamos essa leitura falando que algo muito que pode parecer imperfeito, na verdade é perfeito e tá certo, é sobre isso, sabe? Na imperfeição algo é perfeito. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.